Olá, passando aqui para deixar seu coração quentinho com a palavra de Deus. E levanta sua mão que eu já quero te abençoar. Pai santo e Pai querido, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo agora. Que eu venha ser um instrumento em tuas mãos. Que a minha voz e minha boca venha ser, ó Deus, um canal de bênçãos, ó Pai, para que essa pessoa que venha estar vendo esse vídeo venha receber resposta, cura, salvação, bênção, através do que o Senhor tem para falar nesse momento que ela está vendo esse vídeo. Assim, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Então, eu quero falar para vocês hoje a respeito do profeta Isaías. E depois eu quero falar também sobre Jeremias. O profeta Isaías, ele foi uma bênção, né? Em direcionamento, em ensinamento. Mas o profeta Jeremias já teve algo mais que especial com Deus. E ele foi designado ali para poder fazer algumas coisas, né? Falar com o Saulo, que depois virou Paulo, né? Então o Senhor, ele tem aí os seus meios de trabalhar com os seus profetas. E em Jeremias 1,15 fala assim sobre que o Senhor, ele criou, né? Antes mesmo de eu te criasse dentro do ventre da sua mãe, eu já te conhecia, já te separei e te designei a rei das nações. Então o Senhor, ele nos conhece antes mesmo de que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Então o Senhor, ele tem um direcionamento para você, ele tem uma meta de vida para você, ele tem os desejos e segredos que somente ele pode revelar para nós, né, para mim e para você. E esse versículo me chamou a atenção, porque quando nós entendemos que o Senhor, ele nos conheceu antes mesmo que nós nascêssemos, e o livre-arbítrio é o que nos conduz a adorar a Deus por livre e espontânea vontade. E ele nos deixa fazer o que nós queremos fazer. Só que o que acontece? Quando nós, por livre e espontânea vontade, decidimos entregar nosso coração, a nossa vida na mão dele, ele toma a frente e cuida, né? E ele te dá os caminhos certos, ele te mostra, ele te molda e ele alinha os seus sentimentos com a vontade dele. Agora, quando você não aceita o que Deus tem para você, que você, mesmo ele te explicando, te mostrando, né, te dando sinais, você ainda teima em fazer o que não é para você fazer, e isso tem algumas consequências, e às vezes nem são tão boas assim. E muitas das vezes também você não está nem rejeitando o que Deus tem, mas Deus precisa te passar um processo para que você venha alcançar um nível espiritual, um nível de eloquência e também de maturidade que ele precisa que você tenha dentro daquele processo aonde ele vai te colocar, porque ele já sabe qual que é o seu destino, mas você precisa também ter o que? O livre-arbítrio ali, usando de própria gratidão e amor ao Senhor, entregando de boa vontade, né, a sua vida a Ele, mesmo que a sua vida já seja dele, porque Ele não vai forçar nada, Ele vai simplesmente querer a sua devoção por livre e espontânea vontade. Então você precisa fazer, não porque você é obrigado a fazer, mas porque com Deus vai muito melhor as coisas, né? É a mesma coisa de você entender que ler um livro com um escritor do lado é muito mais fácil você entender do que você pegar uma obra, né, e tentar decifrá-la sozinho. E é isso. Quando nós vemos que o Senhor criou nós dentro do ventre da nossa mãe, ele criou coisas únicas que somente nós temos. Somos reconhecidos pela nossa íris, né? Porque a íris dos nossos olhos, somente você tem a sua e eu tenho a minha. Ninguém, nem depois e nem de quem já foi, teve uma íris igual a sua. Todos têm uma íris só, por si só, uma marca única. Outra coisa também que é único é a nossa carca dentária. Não sei se pronuncia assim direito, mas já viu quando a pessoa tem, né, carbonizado, tem desfiguramento de rosto, eles se reconhecem pelo quê? Pelos dentes, né? Pela essa a carca dentária que nós temos. E outra coisa também é a nossa digital. A nossa digital, nem quem foi, nem quem veio e nem quem tá tem uma digital igual a sua. Tanto que muitos bancos, cofres usam a sua digital porque a sua digital é única. Olha aí pro seu dedo aí, você vai ver, essa digital aí, ó, é a marca de Deus na sua vida. Então essas três marcas
Eu falo que marcas que o Senhor deixou para poder te distinguir de outras pessoas e saber que você é o único, que Ele criou você para ser você, do jeitinho que você é, do jeitinho que você tá. O que você precisa fazer é simplesmente se alinhar com o projeto de Deus, mas Ele te quer dessa forma que você tá, porque na palavra de Deus também tem escrito: vinde a mim como está e eu vos libertarei. Então, serás liberto. A fé vai vir pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele te coloca em posição de estar disponível. Você está disponível para que Ele venha te usar. Isso que eu disse sobre a íris, a carcadentaria digital, vem sobre o quê? O olhar, né? Quando você olha, você fala e você toca. Isso o quê? Carrega poder. Isso é o poder de Deus sobre a sua vida. Porque quando você olha, entendeu? Porque também tem escrito na palavra de Deus: se o seu olho te faz pecar, que arranque ele e vá para o céu com um só do que com os dois, ou para o inferno. Isso fala na palavra de Deus que o que nós olhamos também tem poder. A palavra de Deus vai relatar que Pedro curava somente pela sombra. Ele passava e as pessoas ficavam na sombra dele. Para ele punha a mão? Não. Ele orava? Não. A sombra dele curava as pessoas. Então, o nível de intimidade que nós precisamos ter com o Senhor, entender que o que nós vemos, isso também vai trazer edificação, vai trazer cura, ou vai também te quebrar, porque na palavra de Deus também tem escrito que nossos olhos são como a janela da alma. Então, é um portal do Senhor, do que? Porque nosso espírito venha também através do nosso olho, da nossa visão, da nossa direção, né? Que o olhar é para onde você está indo. É muito mais vantajoso você saber para onde você está indo do que simplesmente a velocidade que você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, a velocidade que você está, ela é sem nenhum motivo, né? Você vai correr, vai se cansar e não sabe para onde está indo. Então, a direção é muito mais do que é propriamente o tempo e a condição que você está caminhando, se é rápido ou se é devagar, tá? Também sobre a nossa fala, né? A carga dentária. E o que a gente faz? É poder do Senhor na nossa vida, porque a nossa boca, na palavra do Senhor, tem escrito que profetiza bênção e maldição. Aquele que domina a língua verá bem. Aquele que segura as palavras, né? Ele sabe o direcionamento. Na palavra de Deus também tem escrito que a palavra branda, que eu falei no último vídeo, né? Desvia a fúria. Então, a nossa boca, ela tem poder de profetizar, e a nossa boca tá aqui, esses dentes aqui, ó, que eu não sei qual que é o material, eu estudei, mas eu não soube explicar aqui no vídeo. Você pode pesquisar depois para você ver que esses ossos, né, os nossos dentes, ele segura a nossa língua como se fosse uma grade, assim, para poder fechar, entendeu? E segurar a nossa língua. Então, quando nós temos a nossa carga dentária, que é única, que só você tem a sua e eu tenho a minha, e cada um ser humano tem a sua, e você pode ser reconhecido pelos seus dentes, então ele funciona como proteção para sua língua, entendeu? Ali aonde para que sua língua venha proferir coisas boas, proferir coisas de Deus, porque na palavra de Deus diz que nós também já somos maus, de nós não há bem algum, que nós só há pecado. Então, nós precisamos estar perto de Deus todos os dias para que nós possamos ser melhores a cada dia em Deus, entendeu? Então, outra coisa também que é uma marca de Deus na nossa vida é a nossa digital. A nossa digital não teve nenhuma pessoa que teve, nenhuma pessoa que vai ter. É única. E é onde você impõe as mãos, que tem escrito também na palavra de Deus que no poder, né, das nossas mãos, no poder das nossas mãos, sairá a cura. A nossa mão, né, a nossa mão direita está o poder e a glória. Na nossa mão esquerda está as nossas riquezas e o triunfo. Então, na palavra de Deus tem especificado sobre essas três coisas que eu trouxe aqui para vocês hoje, que é a íris, a carga dentária e as digitais. Então, o Senhor nos criou antes mesmo, Ele nos separou antes mesmo que nós fôssemos criados no ventre da nossa mãe. Então, Ele tem um cuidado especial com você. Aí você fica aí se sentindo triste, se sentindo isolado, achando que ninguém te vê, e às vezes as
provas, as tribulações, as situações que você está vivendo, as coisas que você está passando aí na sua casa, onde você está agora, entendeu? Tem a ver com o quê? Que o diabo já sabe para que você foi criado, ele já sentiu o cheiro de vitória antes mesmo de você, porque ele é um ser espiritual, então ele se antecipa e fica lá já querendo te atrapalhar, querendo te desanimar, querendo te parar antes mesmo de você começar. Então, o Senhor, ele não brinca de ser Deus, e ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus e ele prometeu e ele vai cumprir. E não importa o tempo que demore, igual quando aconteceu com Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, né? Os pais de Jeremias também já eram velhos. Então o Senhor, ele criou, né, as bênçãos antes mesmo que nós possássemos entender que o Senhor é o único, onisciente, onipresente. Quando nós viemos ter ciência disso, ele já tinha nos escolhido. Quando nós viemos a entender o que é adoração, quem que é Deus, o que Deus faz, ele já estava ali, ó, muito antes da gente. Então, saber que ele sabe o que está fazendo, não questionar, entender que ele sabe a hora certa de todas as coisas e esperar com paciência no Senhor, né? E isso é um salmo que fala no nosso profundo, dentro do nosso coração. Esperei com paciência no Senhor. E realmente ter paciência de esperar a hora certa sem querer dar jeitinhos, né? Porque muitos aí que deram jeitinhos, igual Abraão, que, né, teve filho com Agar, até hoje a Palestina lá sofre com os descendentes de Ismael. Então nós entendemos que temos as 3 marcas do Senhor, espiritualmente falando, e que nos faz ser únicos, entendeu? Que nos traz a unicidade perante o Senhor, que é a nossa íris, a nossa carga dentária e a nossa digital. Grava isso, porque o Senhor não brinca de ser Deus. Ele trouxe isso ao meu coração e eu fiquei maravilhada em entender que eu nunca tinha pensado dessa forma, né? E a gente vê vários vídeos, várias coisas falando e coisas assim que é inédito. O Senhor tem misericórdia de falar com a gente, mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, né? E a gente sabe que a honra e a glória é dele. E assim, eu termino esse vídeo, espero que você tenha sido abençoado e entenda, você é único, tá? Deus, ele te ama. Deixa abençoe.